Olá! Como serão os próximos 4 anos em Bauru? O prefeito reeleito Rodrigo Agostinho está hoje no Nesp Notícias para falar dos planos para a cidade. E tem mais! Apuração rápida. Às 7h30 da noite, 100% dos votos contados. E durante o dia, sujeira nas ruas e candidato preso. Demorou pouco mais de 2 horas para que os bauruenses conhecessem os resultados das eleições 2012. A contagem oficial dos votos foi feita no 23º cartório eleitoral no Altos da cidade. As mídias com as primeiras urnas começaram a chegar nos cartórios eleitorais por volta das 5h30 da tarde. As informações de voto dos eleitores de Bauru eram descarregadas no sistema informatizado da Justiça Eleitoral. Foi um processo tranquilo, foi um processo sem nenhuma intercorrência, nós tivemos aí nenhum tipo de ocorrência muito séria, coisas pequenas e insignificantes praticamente. Resultou num processo de tranquilidade. As urnas não precisaram ser trocadas, nenhuma urna, só consolidou o processo eleitoral em Bauru e o processo democrático de Bauru. A transmissão dos dados era rápida. Em 20 minutos, 17 urnas já haviam sido apuradas. No início da noite de ontem, um telão atualizava quem estava do lado de fora do cartório da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, local responsável pelo resultado das eleições 2012 da cidade. Cerca de 200 pessoas, entre moradores, candidatos e apoiadores de campanha, acompanharam minuto a minuto a apuração dos votos. Eu acho mais interessante, devido a nós conseguimos ver voto a voto, abrindo urna a urna, a gente vê onde o nosso candidato foi mais votado, onde foi menos votado, então a gente consegue acompanhar melhor o andamento da coisa, né? A gente não pega e abre só o jornal ou vê pela televisão como foi o final, a gente vai vendo passo a passo de tudo como aconteceu. Eu estou aqui com a minha família porque a gente está acompanhando a votação do nosso candidato da Vila do Gás, ali, Redentor. A gente está na torcida, estamos vendo a votação aqui, pelo que está ocorrendo, a gente vai estar entre os 17 candidatos. Por volta das 7 da noite, com um pouco mais de 90% dos votos válidos apurados, Bauru já sabia que não haveria um segundo turno para prefeito. O resultado final saiu logo em seguida. E às 7h25 da noite deste domingo, Rodrigo Agostinho foi reeleito prefeito de Bauru. Agostinho teve 82% dos votos válidos. Ele passou pelo cartório e recebeu os parabéns. Estou muito contente com o resultado, quero trabalhar muito pela cidade, continuar trabalhando, terminar aquilo que eu comecei. E eu quero aqui só agradecer a população de Bauru, muito obrigado pela confiança. Vou ter uma responsabilidade ainda maior, vou honrar cada um dos votos que eu recebi, então quero agradecer. A lista com os 17 vereadores saiu logo em seguida. Quem comemorou bastante foi Roberval Sakai, o segundo vereador mais votado da cidade. Ele foi reeleito com 6.900 votos. Não é fácil você disputar uma eleição como nós disputamos, exercendo a função como presidente da Câmara Municipal de Bauru. Estou muito alegre, estou muito contente, almejando em realizar muito mais para a nossa cidade. Em Bauru, 18% dos eleitores não compareceram às urnas. Durante o dia, a votação ocorreu com tranquilidade. Os 4 candidatos a prefeito votaram logo cedo pela manhã. Pouco antes das 8 da manhã já havia fila em frente à Escola Estadual Ernesto Monte. E uma cena recorrente em todas as eleições: os santinhos que se acumularam durante a madrugada. Eram tantos que uma garotinha escorregou, até que alguém providenciou a limpeza do local. Às 8 horas em ponto, o portão foi aberto, dando início oficialmente às votações em Bauru. O candidato Rodrigo Agostinho, do PMDB, chegou ao local sozinho, por volta das 8h30. Sem filas, ele votou na 5ª sessão e se mostrou confiante. Estou super contente com o resultado da campanha e eu espero que a campanha se encerre agora no primeiro turno. Eu acho que eu tive a oportunidade na campanha de prestar conta do meu mandato, justificar tudo aquilo que eu fiz e o que não fiz, e
Eu acho que a eleição é um momento importante para a gente discutir a cidade também, aprofundar temas, inclusive os temas mais polêmicos. Eu acho que a campanha cumpriu com esse objetivo. Já a candidata Chiara Ranieri, do Democratas, chegou às 9 da manhã no Colégio São José. Acompanhada do marido e da filha, ela foi até a 11ª sessão para votar. Apesar de ter aparecido bem atrás de Rodrigo nos resultados das pesquisas, ela ainda acreditava num possível segundo turno. Eu acredito que a cidade de Bauru merece um segundo turno, né? Não só é possível, como acreditamos que pela campanha, pela receptividade, pelo que nós percebemos nas ruas, o segundo turno é algo que vai acontecer. A gente conseguiu mostrar uma proposta de governo diferente daquela que vem sendo feita na cidade. E cabe aos eleitores decidirem o que é melhor para a cidade. O candidato Paulo Martins, do PSTU, estava acompanhado da esposa. Ele votou na Escola Estadual Luiz Castanho de Almeida por volta das 9h30. Apesar dos resultados inexpressivos nas pesquisas, ele disse que a campanha atingiu os objetivos. Com poucos recursos a gente conseguiu dar o recado aí, certo? E conseguimos envolver uma periferia que estava totalmente desassistida aqui, certo? Pelo município, e a gente deu uma acordada, certo? Precisamos sim que o Estado esteja mais presente na periferia. O último candidato a prefeito a ir às urnas foi Clodoaldo Gazeta, do PV. Chegou acompanhado da família às 10 da manhã no SESI. Ele teve que aguardar cerca de 5 minutos na fila da 59ª sessão. Na sequência, mostrou confiança com a possibilidade de levar o pleito para o segundo turno. Nós fizemos a nossa parte. Eu acho que a campanha foi muito bem aceita pela sociedade. Eu sinto isso nas ruas. Nós devemos sair dessa eleição muito maior do que entramos, e o segundo turno é uma consequência disso. Se tiver possibilidade, eu tenho certeza que a gente vai poder discutir com mais profundidade a cidade, e aí quem ganhar a eleição vai ganhar com compromissos reais para Bauru. Na maior parte dos locais a votação foi tranquila, mas na zona leste da cidade um incidente foi registrado. Por volta das 9h30 da manhã, o candidato Zaqueu, do PMDB, foi detido próximo à Escola Municipal Dirce Azevedo, no bairro Nova Bauru. De acordo com a Polícia Militar que atendeu o caso, ele estava fazendo propaganda eleitoral irregular e foi trazido até a Polícia Federal para ser ouvido. Nós tivemos uma ocorrência onde um carro estava estacionado em frente a uma escola, no bairro de periferia de Bauru, e havia uma propaganda bastante grande, um outdoor em cima da capota do veículo, de um candidato a vereador. Isso caracterizou um crime eleitoral de propaganda próximo ao colégio de votação, e as providências então estão sendo tomadas, né? A Polícia Militar foi acionada, foi registrado, foi constatado esse veículo, ele foi apreendido, o candidato apareceu, né? Foi feito o contato com a Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral determinou a prisão em flagrante desse candidato a vereador. O carro foi apreendido e ele deve responder em liberdade. Uma das preocupações dos bauruenses nesta semana foi com o transporte coletivo. Os motoristas ficaram em greve durante 4 dias. Os carros circularam normalmente para atender a população que depende de ônibus para ir até as urnas. Que bom, né? E a partir de amanhã a gente faz uma rodada de entrevistas com os vereadores eleitos em Bauru. Vamos ver então quem são eles? Os 17 vereadores eleitos para a próxima legislatura em Bauru são Carlão do Gás, do PR, Carlinhos do PS, do PP, Dr. Paulo Eduardo, do PSB, Dr. Raul, do PV, Doutora Thelma Gobi, do PMDB, Fabiano Mariano, do PDT, Fábio Manfrinato, do PR, Faria Neto, do PMDB, Fernando Mantovani, do PSDB, Lima Júnior, também do PSDB, Marquinho da Diversidade, do PMDB, Moisés Rossi, do PPS, Natalino da Pousada, do PV, Renato Purini, do PMDB, Roberval Sakai, do PP, Roque Ferreira, do PT e Sandro Bussola, também do PT. Dos 17 eleitos, apenas 4 nunca passaram pela Câmara como vereador titular: Dr. Raul, Doutora Thelma Gobi, Marquinho da Diversidade e Fábio Manfrinato. Manfrinato, inclusive, foi o vereador mais votado, com 7.939 votos. Outros 2 já passaram pela Câmara em outros mandatos, Lima Júnior e Faria Neto. Dos vereadores da atual legislatura, 4 não se reelegeram: Batata, Giba, José Roberto Segala e Pastor Luiz. O primeiro a ser entrevistado aqui no Nesp Notícias será o atual presidente da Câmara, Roberval Sakai, do PP.
E ainda hoje, Rodrigo Agostinho conversa com a gente ao vivo. Mande suas perguntas por telefone ou por e-mail. E já no próximo bloco. Como reagiram os demais candidatos à prefeitura? Apesar de demonstrarem confiança até o último momento na existência de um segundo turno, os outros 3 candidatos à prefeitura assistiram à confirmação das pesquisas eleitorais. Os 3 candidatos que concorreram com Rodrigo Agostinho para o cargo de prefeito de Bauru somaram somente 18% dos votos válidos. Gazeta acompanhou a apuração com a família e, após o resultado, participou de um programa na TV Prevê. O candidato teve 12,31% dos votos. Por Partido Verde, para a nossa coligação, foi muito positiva. Nós elegemos 2 vereadores, Dr. Raul e o Natalino, a reeleição do Natalino, e nós pudemos passar para a sociedade uma visão de cidade que pode ser discutida durante todo o processo eleitoral. Para nós, foi uma eleição muito positiva. Saio satisfeito com o resultado, agradeço as pessoas que confiaram nesse projeto e agora também parabenizo o prefeito atual, para que ele possa ter muito sucesso e um bom desempenho à frente da prefeitura por mais 4 anos. Paulinho também passou o dia com a família e não acompanhou de perto a apuração. Ele obteve 0,36% dos votos. Todo o problema de saúde que a gente teve aqui, todo o problema com o DAE que teve aqui, certo? Uma situação assim bem gritante mesmo, tá? E de repente essa votação expressiva, tá? Eu acho que teve uma parcela da população que acha que ainda tem condições de mudar. A gente acha que não, certo? Só vai mudar a hora que a gente inverter a situação onde o Estado vai ter que participar, certo? Participar da periferia, onde a periferia está faltando muitas coisas, certo? 82% eu acho assim uma interrogação muito grande mesmo, porque está faltando muita coisa na periferia. A candidata Chiara Ranieri, que teve 5,32% dos votos, disse em nota que se sente orgulhosa da campanha feita pela coligação Bauru Merece Muito Mais. Ela afirmou que foi importante estar perto da população, seja em visitas aos bairros ou pelas redes sociais. Para ela, a eleição pode ter acabado, mas a luta pela cidade não para. E ontem a TV Unesp, durante 1h30, analisou os resultados da eleição em um programa ao vivo. Jornalistas e professores debateram sobre o processo eleitoral na cidade e em outros municípios brasileiros. Eu vejo que ele vai ter um governo tranquilo junto à Câmara Municipal, contrário da última legislação. Ao vivo do cartório eleitoral, nossa equipe informou os últimos resultados. Se você perdeu ou quer rever o programa Apuração Eleições 2012, acesse o nosso site e assista. Terminaram as eleições municipais, mas na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, elas começaram hoje. Alunos, professores e servidores podem votar na nova diretoria até quarta-feira pelo sistema eletrônico e-voto. Os eleitores vão receber uma senha por e-mail. Mais informações no site da FAAC. Vamos dar um tempo então no assunto eleições para saber como fica o tempo. As informações são do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp em Bauru. Hoje, segunda-feira, sol, em todo o estado. À tarde tem uma pequena chance de chuva na faixa leste e região sul também. A partir de quarta-feira, uma frente se aproxima do estado, então teremos aumento da nebulosidade e ocorrências de chuva já a partir da tarde. As chuvas vão ser em forma de pancadas no período da tarde e noite, então poderemos ter até algumas células fortes. E na quinta, aí já fica mais fechado o tempo em todo o estado e a chuva pode ocorrer a qualquer momento. E com algumas localidades teremos chuvas mais intensas. O fim de semana no interior é com sol, mas porém a faixa leste permanece nublado devido aos ventos úmidos que sopram do mar, traz umidade e mantém o tempo nublado e com ocorrências de chuvas. Segunda de céu parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo, com predomínio de sol. Por isso, as temperaturas continuam elevadas. Em Bauru, a semana começou ensolarada na maior parte do dia, o que derrubou a umidade do ar. Agora, ela é de 31%. Os ventos sopram bem fracos, a 7 km por hora.
Hoje, a temperatura máxima na cidade chegou a 32 graus e amanhã pode subir ainda mais, chegando a 33. Em Piratininga, a máxima pode chegar a 32 e em Agudos também a 33 graus. Não perca a entrevista ao vivo com o prefeito reeleito de Bauru, Rodrigo Agostinho. Voltamos já. A gente conversa agora com o candidato que mais recebeu votos em Bauru. 153.788 eleitores votaram pela reeleição do prefeito Rodrigo Agostinho, do PMDB. Rodrigo foi o prefeito mais votado na história de Bauru. Rodrigo, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade. Rodrigo, você recebeu 82% dos votos. É o primeiro prefeito a assumir 2 mandatos na sequência. Foi um dos mais votados no estado de São Paulo todo. São muitos predicados e essa votação expressiva, como você avalia? E de alguma forma ela te dá mais autonomia, mais até independência em relação aos partidos que apoiaram você? Antes de mais nada, eu queria agradecer muito aos eleitores. Estou muito grato pela votação. Isso me dá uma força política enorme. Por outro lado, também é uma grande responsabilidade. Nós fizemos uma campanha curta. A campanha basicamente foi uma prestação de contas do mandato. Nós ficamos quase 4 anos trabalhando de maneira muito intensa pela cidade. Nós tivemos aí 2 meses para mostrar tudo aquilo que havia sido feito, construído, enfim, todos os projetos sociais. Então foi uma campanha de mostrar, enfim, todo o trabalho que já havia sido realizado. Por outro lado, foi uma campanha também bastante puxada, porque eu tinha que tocar a prefeitura e ao mesmo tempo a campanha. Muitos debates, inclusive o debate aqui da TV Unesp foi muito importante dentro do processo eleitoral. Muitas entrevistas, enfim, uma correria danada. Procurei toda noite fazer reuniões nos bairros, fizemos no final da campanha os chamados comícios. Enfim, foi uma campanha onde a gente estava muito próximo da população. E a população soube reconhecer, eu estou muito contente com o resultado. Rodrigo, vamos falar da formação da Câmara, então. 13 dos 17 eleitos são da sua base. Críticos ferrenhos ao seu governo não vão continuar como vereadores. Essa Câmara, essa formação tão favorável a você, de que forma isso pode repercutir no seu governo e, em última instância, em benefício à população de Bauru? Bem, nós temos alguns projetos polêmicos que nós precisamos ter uma maioria qualificada. Então, vou dar o exemplo, o Programa de Atração de Investimentos. Nós mandamos para a Câmara, esse projeto não foi aprovado e agora nós vamos mandar novamente para a Câmara. É um projeto de incentivos para a atração de empresas, de negócios aqui para a nossa cidade. É um projeto que não teve a maioria dos votos e agora nós vamos reapresentar. Alguns projetos polêmicos, como por exemplo a extinção de cargos de comissão. Nós conseguimos extinguir 32 cargos na prefeitura, mas tivemos dificuldades em alguns outros setores da administração pública. Então, tendo maioria, a gente consegue avançar nessas questões. Vamos ter aí um projeto muito polêmico, que é o parcelamento das dívidas da Coab. A Coab tem 700 milhões de dívidas com o fundo de garantia. Ela tem condições de pagar porque ela tem 521 milhões a receber, mas não a curto prazo. Então, o que nós vamos pedir para a Câmara é o alongamento disso através de uma operação de crédito. Então, tem projetos polêmicos que a gente vai passar a ter maioria para poder votar esses projetos. Você conta com a aprovação imediata dos projetos? Não, de jeito nenhum. Eu já fui vereador por 2 mandatos e eu sei que é muito importante, antes de mandar qualquer projeto para a Câmara, fazer a discussão com a sociedade, abrir a discussão com a imprensa, muita transparência, dialogar com a situação e com a oposição. Eu não vou mudar a minha forma de administrar só porque eu tenho maioria na Câmara. Alguns vereadores que trabalham muito na fiscalização continuaram. Então, nós vamos continuar tendo uma fiscalização rigorosa em cima do poder público. O que a gente espera é ter o diálogo necessário com todos os vereadores, independente se é de situação de oposição, pelo bem da cidade. E tem sempre fogo amigo também, né, Rodrigo? Muito. Críticas dentro da própria base, né? Mas é importante. O governo cresceu muito com as críticas, mesmo as críticas internas, mesmo quando eu tive que cortar na própria carne, trocar secretariado, trocar, enfim, uma série de funcionários de lugar. Nós estamos num processo ainda de transição de uma cidade que passou muito tempo numa crise muito complicada. Então, nós temos agora um grande desafio de fazer a coisa de uma forma diferente.
de realmente restabelecer os laços políticos da cidade com o governo do estado e o governo federal. Temos um desafio enorme de fazer obras de infraestrutura. Bauru tem muita carência ainda de infraestrutura nos bairros. Então é um grande desafio e eu estou muito animado para esse segundo mandato. Rodrigo, e como você pretende acomodar esses 15 partidos que te apoiaram no seu governo? É uma grande bobagem, mas que foi dita muitas vezes na campanha, que só porque eu tinha na campanha o apoio de 15 partidos, que esses partidos vão ter que estar no governo. Esses partidos não vão estar no governo, alguns já estão. Alguns desses 15 partidos conseguiram eleger vereadores, né? Alguns já têm espaço definido no governo. Nós não vamos lotear o governo porque nós tivemos o apoio de 15 partidos, né? O apoio político ele é muito importante para que você possa governar. Ninguém se elege sem partido. A democracia no Brasil ela existe por conta desse dinamismo, desse pluripartidarismo. Então é importante você governar com os partidos, com as lideranças políticas da cidade, mas isso não quer dizer que nós vamos lotear o governo para acomodações de cada um desses partidos. Rodrigo, a gente tem uma questão de uma telespectadora, a Regiane do Jardim Samburá. Ela pergunta se será feita a avenida que ligará o Geisel ao Jardim Contorno, a Avenida Água Comprida, que é tão esperada aí pela população. Essa avenida, nós conseguimos agora uma parceria com a iniciativa privada e o primeiro trecho dela sai ainda esse ano. Deve começar a obra ainda esse ano. A prefeitura vai fazer também uma ligação entre o Jardim Marambá e o Geisel. A tubulação já havia sido comprada, faltavam as licenças e agora nós conseguimos também a aprovação de um empreendimento grande naquela região que vai, em contrapartida, a prefeitura vai estar disponibilizando a primeira alça dessa avenida. O projeto já está pronto e nós esperamos que a obra comece logo, logo. Amanhã vai começar uma outra avenida, a Avenida José Vicente Aello vai ter início de obra amanhã. Hoje foi dada a ordem de serviço e amanhã o maquinário já vai estar lá trabalhando naquele local. Rodrigo, você falava em não lotear cargos. O que vai mudar em relação à gestão do DAI nesse governo? Em relação ao governo passado, a gente sabe que o DAI ficou a cargo do PR. Vai ficar a cargo de um outro partido nessa gestão? Independente da questão partidária, nós temos priorizado técnicos. Hoje, na frente do DAI, tem um técnico, um administrador, que tem feito um trabalho importante. O DAI, esse ano, perfurou 5 poços, vai perfurar um 6º agora. Nós construímos uma adutora ligando o Marabá até a região abastecida hoje pelo Rio Batalha. Fizemos 17 quilômetros de redes de água. Fizemos 2 reservatórios grandes de 1 milhão de litros de água cada um no Otávio Raz e um na Vila Cardia. Estamos agora construindo um novo reservatório na Vila Falcão e um de 2 milhões de litros no Bauru 2000. Então nunca se fez tanta obra nessa área de saneamento. Mas existem disputas políticas, existem muitos partidos interessados em assumir o DAI, então o que deve acontecer é uma despolitização em relação ao DAI, para que a gente possa ter tranquilidade para tocar grandes obras que são necessárias para o saneamento da cidade. Então, nessa gestão, o DAI não ficaria a cargo de um partido específico? Isso ainda vai ser discutido, nós vamos fazer agora um período de transição em relação a algumas mudanças. Mudanças vão acontecer, só que nós ainda não definimos exatamente em quais locais. Nós temos muita vontade de garantir a eficiência desse segundo mandato. Eu escolhi no meu primeiro mandato metade do meu secretariado pessoas técnicas, funcionários de carreira. Mesmo aqueles que estavam a cargo de algum partido eram pessoas técnicas que conheciam cada uma das áreas onde estavam atuando. Então a gente quer muito continuar trabalhando e garantindo eficiência na prefeitura. E essas mudanças nas secretarias, nos secretários, elas vão começar a acontecer já ou é só para o ano que vem? Não vão acontecer de forma imediata. Nós queremos fazer essas mudanças com muita calma, tranquilidade. Vão acontecer ainda esse ano, para que a partir do começo do ano que vem, onde nós temos um novo exercício fiscal, um novo orçamento, cada secretário que estiver à frente da sua pasta já tem um planejamento muito bem definido. O nosso plano de governo ele entrou em detalhes em relação, inclusive, a obras que serão executadas e agora nós temos que planificar isso nos 4 anos. Rodrigo, para a gente encerrar, nosso tempo já está acabando, mais um telespectador nos enviou questão, o Alberto, do Jardim Contorno. Ele pergunta quais são as possibilidades de se implantar escolinhas de esporte, principalmente de capoeira. Uma ideia aí. Nós tivemos uma dificuldade com a capoeira, o professor de capoeira da prefeitura
ele estava num problema de desvio de função, ele teve que retornar às funções originais dele, ele não entrou na prefeitura como professor de capoeira, ele prestou para o concurso por uma outra situação. Nós vamos contratar instrutores esportivos, a ideia é contratar para cada uma das modalidades esportivas da cidade. Nesse primeiro governo, a prioridade foi reformar e reestruturar os setores esportivos da cidade. A capoeira ganhou, inclusive, uma praça, bem aqui pertinho, a Praça Mestre Bimba. E nós queremos agora poder estruturar cada uma das modalidades. Vamos entregar agora, no comecinho de novembro, uma pista de atletismo em padrão internacional. E temos aí reformas sendo feitas em todos os ginásios distritais, porque a cidade vai sediar o maior evento esportivo do estado, que são os Jogos Abertos agora em novembro. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez a todos os eleitores. Muito obrigado de coração. Quero muito continuar trabalhando por essa cidade e fico muito contente com o resultado. E parabenizar também a TV Unesp por esse trabalho maravilhoso de utilidade pública para a nossa cidade. Obrigada, Rodrigo. O Unesp Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!